Ora bem, eu vou aproveitar estes 7 minutos para falar de algo que é muito importante para o município e que não tem necessariamente que ser uma visão meramente local. Hoje é um dia importante porque hoje votou-se, ou foi a votação final, sobre o Orçamento do Estado para o próximo ano. Sei que hoje é um dia querido para os meus colegas da bancada do PSD, porque já estavam ali a movimentarem-se nos meus comentários, mas hoje é verdadeiramente um momento importante. É hoje o dia em que se encerrou o principal objetivo destes últimos dias do mandato do nosso Primeiro-Ministro, António Costa. A proposta passou, como seria esperado, com os votos da maioria do Partido Socialista. Depois de aprovado o Orçamento de Estado pela maioria parlamentar do Partido Socialista, no próximo ano os portugueses vão ter um orçamento que prossegue a trajetória da melhoria dos rendimentos, que promoveu o investimento e que protege o futuro. Ao longo destes 8 anos foi possível demonstrar que, com uma política económica que apostasse em mais emprego, com mais qualificações, em mais inovação, o país teria mais investimento empresarial e mais capacidade de uma maior exportação. Também se virou a página da austeridade com este governo. Também se tirou o país de uma situação de déficit excessivo para uma situação de sólida e tranquila estabilidade orçamental, que aumenta agora as liberdades das escolhas políticas. Para o Partido Socialista, o país tem agora mais capacidade, o país tem mais liberdade e, portanto, seguramente poderá perseguir uma trajetória de continuada melhoria. Encerrou-se hoje um debate importante, que deu oportunidade também a muitos para divagarem sobre aquilo que já é o posicionamento para as próximas eleições, mas foi um momento que marca o final político desta legislatura. Sobre qualquer prisma que se olhe, os últimos 8 anos foram dos períodos de maior progresso e desenvolvimento do país. Concordes ou não, há dados objetivos. Convergência económica com a União Europeia, o emprego em máximos históricos, os salários a crescer acima da inflação, a pobreza a baixar, contas certas e a dívida a cair. Estes são resultados de uma governação que enfrentou uma pandemia, os efeitos da guerra na Europa e uma crise inflacionista. Conforme disse hoje o Ministro das Finanças, Fernando Medina, são as boas medidas que fazem os bons resultados. Disse várias vezes que são as boas medidas que fazem os bons resultados. E teve bons resultados porque o PS praticou boas políticas. O sucesso desta governação assentou na destruição dos pilares fundamentais da política económica e social dos partidos à nossa direita. Durante os governos da coligação do PS e do CDS, Portugal registra já em 2023, ou registará em 2023, o nível de dívida pública inferior à Grécia, à Itália, à Espanha, à França e à Bélgica, e uma dívida pública inferior a 100% do PIB no próximo ano 2024. Repito, uma dívida pública inferior a 100% do PIB. Estas palavras foram também do Ministro das Finanças. Este governo derrotou a austeridade, enfrentou uma pandemia, reconquistou a estabilidade financeira do país e irá ultrapassar este ciclo de inflação. São as boas medidas que fazem os bons resultados. São as boas medidas que fazem os bons resultados. Porque hoje, e pelos vistos, é dia de falar de e sobre Ribal-Esteves, eu vou também aproveitar o momento para falar de um rapaz cá da terra, como ele normalmente, ou tantas vezes se refere a si próprio. Aproveito para utilizar as suas palavras e lembrar aquilo que disse, para que não tenha eu a carga de uma opinião tendenciosa. E assim, Ribal-Esteves considera a proposta de Orçamento de Estado para 2024 positiva para os municípios. Ribal-Esteves destaca como positivo o cumprimento da Lei das Finanças Locais, que pela primeira vez foi cumprida pelo Governo do Partido Socialista. Na proposta do Governo, no que às transferências para os municípios diz respeito. A medida vai permitir que em 2024 haja um crescimento das transferências dos fundos do Orçamento do Estado em cerca de 600 milhões de euros para os municípios e Ilha será também beneficiado com as medidas do Governo do Partido Socialista. É um aspecto positivo
pois existiram governos do passado que não cumpriam a lei das finanças locais, mas é apenas o cumprimento da lei, disse o Ribal Esteves. Mas este governo foi o primeiro a cumprir a lei. Uma segunda medida que Ribal Esteves classifica como importante e muito positiva é deixar os municípios também de suportarem algumas despesas com a ADSE dos seus funcionários, mais um apoio aos cofres das câmaras municipais, à qual Ilha não é exceção. E por fim, porque se aproxima um período eleitoral, tendo em conta a narrativa que muitos tentam passar sobre a confiança e credibilidade dos candidatos a líder do PS e do próprio PS em si, relembro então as palavras de Ribal Esteves, que tanto reconhecemos como um homem atento, dinâmico e sábio no desempenho das suas funções. No dia 6 de maio de 2022 disse assim Ribal Esteves: Montenegro representa o pior que o PSD tem. Vamos então à luta. Força Partido Socialista.